de assunto, lembra daquele assunto dos pets ali, que também envolve, claro, toda essa temática agora dessa mudança climática, né? Por isso a gente recebe hoje a professora de Medicina Veterinária da Unisociesc, a Bárbara de Freitas. Seja muito bem-vinda aqui ao Ver Mais. A Bárbara vai responder várias dúvidas para a gente. E para começar, Bárbara, eu queria que você explicasse como funciona essa questão da regulação da temperatura dos pets, né? Em que situações que os tutores devem ficar atentos? Então, primeiramente, boa tarde, Mica, né? Agradeço aí pela oportunidade de estar aqui conversando sobre um tema tão importante, tá? Então, na verdade, a gente tem que estar bastante atento, porque, né, se a gente for comparar com a nossa troca, né, de temperatura, a gente faz essa troca principalmente através da pele, né, com o suor e tudo mais. E cães, por exemplo, eles fazem muito a troca de calor através da saliva, né? Então é bastante importante a gente estar atento, né, se o animal ele está muito ofegante, né, se está lá com aquela língua para fora, tanto cachorro como gatos, né? Para gatos é ainda mais preocupante essa questão de o gatinho estar com a boca aberta, por exemplo. Isso já é um sinal de que o animal pode estar em uma situação de estresse térmico. Não, são informações muito importantes. E essa questão dos passeios com os pets, né, em altas temperaturas, elas também impactam bastante, né? Tenham cuidado até com as patas e tudo mais, né? A questão das queimaduras. Isso. O ideal é a gente sempre procurar, nessa época do ano, passeios em horas mais frescas do dia, né? Então, antes das 10 horas da manhã, que é uma hora mais quente, mais fresca, né? Depois das 4 horas da tarde, porque assim, se está quente para nós, né? Está quente para eles também. Então, eu sempre oriento os tutores, né, a colocar o próprio pé no chão, né? Sem o calçado ou a palma da mão. Algo bem prático Algo mesmo, bem né? prático mesmo, que a pessoa testando. colocar ali para ver. Se tolerar, né? O seu pet também vai tolerar, mas agora se está uma temperatura, porque o asfalto esquenta muito, né? Então, se está uma temperatura que nem você está tolerando, para o pet isso também vai ser agressivo, né, para a patinha dele. E eu queria te perguntar também que outros cuidados simples, né, eles ajudam a proteger os animais nessa época, além dessa questão de você mesmo fazer o teste ali, do pé, assim. É importante a gente se atentar muito com a questão do fornecimento de água, né? Então, deixar o animal sempre com água disponível, água fresca, né? Tá sempre substituindo, deixando às vezes mais de um potinho, né? Uma vasilha disponível, ainda mais dependendo da quantidade de animais em casa, né? Então, é bem importante ter essa água fresca disponível, um local onde o animal consiga se abrigar, um local com sombra, né? Porque às vezes o tutor tá deixando o animal em uma área aberta e tal, mas essa área tem um local onde o animal consiga, né, sair do sol, para ele não ficar durante muito tempo exposto ao sol, então isso é bastante importante. E ali você falou da água, né? Alimentação, a gente poderia dar alguma orientação em relação aos alimentos que os pets podem ou não podem comer nessa época? É bastante importante a gente prezar por manter, né, a alimentação do animal ao que ele já é acostumado, mas a gente pode oferecer, sim, alimentos que podem ser mais refrescantes, né, para essa época do ano. Então, até tem algumas receitas, né, da gente fazer petiscos, né, pegar, por exemplo, né, o sachêzinho, misturar com um pouco de água, colocar isso em bandejinhas de picolé e fornecer, né, aquele alimento que é próprio para o animal, mas fornecer de uma forma mais refrescante. Tá colocando gelinho dentro da água. As pessoas têm muitas dúvidas em relação a frutas também, né? Então, o animal pode comer frutas? Pode, mas a gente tem que cuidar com algumas frutas, né, que o animal não pode comer, como, por exemplo, a uva, a carambola, né, que são frutas que a gente come naturalmente, mas que podem ser tóxicas para o animal. E aí é bem importante a gente se atentar principalmente a animais que muitas vezes não aceitam muito bem aquela alimentação, que pode, né, acabar tendo alguma alteração, né, de vômito, de diarreia. Então, assim, é bem importante a gente manter o que o animal está acostumado e caso queira oferecer algo diferente, mas testar aquilo aos pouquinhos, né, para não interromper também a dieta normal do animal. A Viviane diz o seguinte: tem um cachorro da raça Shih Tzu, posso oferecer picolé para ele? Primeiro eu queria só comentar que olha que fofura esse cachorrinho da Viviane, muito bonitinho, né? Bárbara, a gente pode dar picolé para esse cachorrinho ou não pode? Então, uma gracinha ele, né? Então, o ideal, né, é a gente fazer esse preparo que eu comentei, né, na primeira parte da nossa entrevista, com algo que seja próprio para o animal, né? Então, a gente, né, algumas dicas são justamente utilizar o patezinho ou o sachê, né, diluir com um pouquinho de água e congelar e fazer um picolézinho que seja próprio para eles, algo, né? Que você faça em casa, isso, não algo aquele que você picolé prepara em industrializado, casa, né? exatamente, porque esses industrializados podem ter corantes, né, ali na produção do picolé e isso pode ser prejudicial, desenvolver algum tipo de alergia, né, no animal. Então,
não é o recomendado, né? O ideal é que a gente faça algo preparado para ele, próprio, né, com um produto que seja de consumo próprio para o animal. Porque é comum a gente ver, às vezes, tá lá a família reunida, quer ver nessa época de festa, muita gente em casa. Aí você tá ali se refrescando o picolé. O cachorro, claro, os cachorros, eles ficam ali olhando e você fica com pena, às vezes alguém vai lá e tá, né? Mas, né, como a Bárbara falou, não é o ideal. Se você for dar um picolé para o cachorro, que seja algo feito em casa ali com todas essas questões. Tem mais pergunta no nosso WhatsApp, também tem mais telespectadores participando do assunto. Agora é a mensagem da Conce. A Amora, que é uma fofura também, só tem lindezas aparecendo aqui hoje, a Amora tem pelo longo. Sei que o pelo também protege, mas sou bastante questionada se ela passa ou não calor. Se prejudicasse ela, jamais deixaria longo. Privo pelo bem-estar. Então, eu acho que é até legal a gente comentar, no caso da Amora ali, que tem um pelo bem longo, como é que funciona essa questão assim? Ela tá passando calor ou não estaria passando calor assim? Lindíssima a Amora, né? Aquele pelo super comprido. Então, é a mesma questão que a gente, né? Então, assim, o pelo, ele é uma proteção, né, pro animal. Então, a pelagem, ela protege a pele, né? Da mesma forma que os nossos pelos e o cabelo. Então, o animal, obviamente, que tem um pelo mais longo, isso vai produzir um calor maior. Da mesma forma, a gente que tem cabelo comprido, né? Posso falar por mim. Então, assim, o pelo pode gerar um pouquinho mais de calor? Pode, mas não é algo que vai prejudicar o bem-estar do animal, tá? Então, acho que ela pode ficar tranquila em relação a isso, não é algo que prejudica. A gente recebe muito questionamento nessa época do ano, se pode tosar o animal, se pode baixar o pelo, né, do animal. Para aqueles tutores que ficam um pouco mais preocupados, não, pode dar uma baixadinha, não tem problema, baixar um pouquinho a pelagem. Agora, tem algumas raças onde a gente tem um pouco mais de cuidado em relação a essa questão da tosa. Que não pode fazer uma tosa. Que não pode fazer uma tosa, né, de jeito nenhum. Então, né, raças nórdicas, por exemplo, o Spitz alemão, Husky, Samoyeda, que são raças que têm um subpelo muito denso, essas raças não é recomendado que se faça a tosa, né? Então, agora, né, nessa época do ano, pode baixar um pouquinho a pelagem, não tem problema, mas em algumas raças isso é proibido até, né? O interessante então, assim, é sempre consultar ali no veterinário de confiança sobre a raça específica, né? Consultar o veterinário sobre a raça ali do seu pet, isso já vai ajudar também. Perfeito. E tem mais participação também. A galera tá com dúvidas aí sobre esse tema. A Norma, está caindo muito pelo da minha cachorra. O que pode ser? Tem algo que a gente possa apontar aqui? Então, os animais, assim como a gente, tem períodos em que eles fazem, né, essa troca da pelagem. Então, fazem a troca da pelagem, né, de inverno por uma pelagem de verão. Então, é uma época em que realmente a gente tem uma perda maior de pelos, né? Agora, o que precisa ficar atento? Se essa perda de pelos está sendo muito acentuada a ponto de ficar áreas sem pelo, né? Que a gente fala de áreas de rarefação pilosa, onde não tem pelo. Então, é importante estar atento. Animais que têm pelagem curta, né, que têm pelinho curto, eles fazem uma troca de pelo mais rápido. O ciclo de pelo deles é mais rápido do que animais que têm uma pelagem longa. Então, é importante também da gente entender, né, se o animal dela tem uma pelagem curta, se tem uma pelagem longa. A época do ano também contribui para que perca mais pelo, né, durante essa época. Então, né, nesse caso, seria importante também, às vezes, né, ela consultar com o médico veterinário ali para entender se é algo realmente normal do período, ou até mesmo para aquele animal, ou se realmente tem alguma alteração que ela deva se preocupar, né? Perfeito. Além desses questionamentos do público, a gente também tem algumas perguntas, né, que nós deixamos separadas aqui, porque nesse final de ano também é a época que muitos tutores eles viajam, em alguns casos eles levam os pets juntos na viagem. Então, que recomendações você tem, né, para quem vai fazer longas viagens de carro, por exemplo, com os pets? O que é legal, quais cuidados são necessários? Assim, para o transporte é sempre importante a questão da segurança, né? Então, caixa de transporte, né? Ou outra forma, tem algumas bolsas também para transporte do animal, para prender no cinto de segurança. Então, é algo muito importante. Quem for pegar a estrada, né, com o pet, é prezar pela questão de segurança, porque o animal solto dentro do carro, né? Se acontecer alguma coisa, vai frear, o animal pode acabar se machucando. É importante também a questão do fornecimento de água, então fazer paradas, né, para que o animal possa tomar água, possa fazer um xixizinho também, se aliviar durante esse período, né? Então isso é bastante importante, a questão da temperatura, né? Geralmente o pessoal acaba ligando o ar-condicionado, fica um pouco mais fresco dentro do carro, ou se não o vidro também aberto.
Mas cuidar com os animais também, que tem a tendência, às vezes, a ficar muito próximo do vidro para não querer pular do carro, que eles gostam, né? Alguns gostam, né? Então, eu acho que a questão da segurança e a questão da temperatura e fornecimento de água são bastante importantes. Então, tem o caso dessas pessoas que viajam, mas tem o caso de quem deixa os animais em casa, sob o cuidado de algum amigo, vizinho, parente. Nesse caso aqui dessas pessoas, quais aspectos é interessante também ficar atento? É importante, assim, deixar o animal, né, com alguém que goste, né, de cuidar do animal, que seja alguém, muitas vezes, da convivência do animal. Ah, não, vou deixar com alguém que já faz, né, esse trabalho de pet sitter, né? Então, de já levar o animal um pouquinho antes para essa pessoa conhecer, ou se a pessoa, né, vai visitar a casa onde o animal vai ficar, para ter essa interação, ver como é que vai ser a adaptação. É importante a gente prezar por essas questões da rotina do animal, se ele vai conviver com outros animais durante esse período, se vai ficar em hotel, se vai ficar em creche. Então, isso é importante também, as vacinas estarem em dia, o vermífugo, a medicação para prevenção, né, de ectoparasitas, pulga, carrapato. Então, é um período que eu sempre falo de cuidados antes aí. Tem que vir um mês já vendo se está tudo aí. Não é em cima da hora, não é no dia 23 ali que vai ver isso. Então, já é algo que a gente vai preparar até para que o animal fique bem durante esse período, né? Com a pessoa que vai saber cuidar, com o local adequado. Então, isso é uma coisa bastante importante, né? Dependendo para onde a pessoa for, né, até no caso mais de quem vai viajar, a gente não pode esquecer também que para transporte de ônibus, para transporte de avião, é necessário ter também um atestado sanitário do animal, né, para que ele possa fazer essa viagem. E é bastante importante na questão, né, principalmente de avião, ver as regras, porque cada companhia aérea muitas vezes tem as suas regras para transporte, de tamanho de caixa, disso tudo. Então é importante ver isso com antecedência, porque o que a gente vê muitas vezes é que as pessoas acabam deixando para a hora que vai viajar ver isso. Não dá. Então é importante se programar com antecedência. Perfeito. Agradeço demais sua participação aqui no Ver Mais. Tenho certeza que esclarecemos muitas dúvidas dos nossos telespectadores. São vários pontos realmente, né? Então, agradeço demais e fica o nosso convite aberto para uma próxima oportunidade também. Muito obrigada, Mica. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Até mais.